Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Paula Mascari e hoje, quinta-feira, vamos para mais um Top 5. Também vou seguir aqui uma sugestão, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve aqui, já ativa as notificações. E no final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, concordando ou não com a minha lista, deixa lá o like que ajuda bastante para eu poder continuar fazendo conteúdo para vocês. Bom, como eu disse para vocês, o tema de hoje foi uma sugestão e foi do Saulo Vinícius Skandar Pinesi. Eu espero que eu tenha falado o seu nome certo, um nome bem difícil de falar. Ele deu uma sugestão de 5 carros fáceis de manter. Bom, como ele não entrou no detalhe do que seria um carro fácil de manter, eu deduzi que um carro fácil de manter seria um carro econômico, né? Então eu peguei aí hoje os 5 carros mais econômicos do mercado. Eu fiz uma pesquisa, estou aqui com a minha colinha e vou falar para vocês quais são os 5 carros mais econômicos. Lembrando que essa lista aqui eu estou considerando, não são carros 0 km necessariamente, mas são carros novos, né? Os atuais carros no mercado. Então, assim, eu não estou falando de carros antigos, eu não vou falar de carro que não está mais em linha, eu vou falar de carros considerando uma média, vamos dizer assim, entre o valor do carro e o que ele traz de consumo. Então, eu não vou falar de carros muito caros que provavelmente teriam um consumo, pode ser que tenha um consumo até melhor do que os que eu vou falar, mas eu quis manter uma média, eu quis juntar, na verdade, um consumo bom com um valor razoável no mercado hoje. Lembrando que é razoável naquelas, né? Porque o carro zero, carro seminovo, a gente sabe que tá muito caro. Mas enfim, né? Então eu vou falar sobre os 5 carros hoje no mercado que são os mais vistos aí na rua, que tem um consumo muito legal e um preço razoável dentro da média. Hoje, diferente dos outros top 5, esse top 5 não vai ser os carros que eu teria, mas vão ser realmente os carros que eu pesquisei dentro desse critério de bom consumo com preço razoável. E diferente também dos outros top 5, eu vou falar em ordem de economia. Então eu vou falar do que gasta mais até o que gasta menos, o mais econômico, que seria o top 1 aí dessa lista de hoje. Então eu vou começar falando sobre o quinto carro que ficou em quinto lugar de consumo, que é o Fiat Argo. Ele tá aí numa média de valor, ele tem várias versões, mas aproximadamente entre 69 mil reais, que é um valor bem alto, mas assim, ele é um carro que tem um consumo bem legal. O consumo também, o que eu fiz no consumo? O consumo ele tem em etanol, né, com etanol na estrada e na cidade, e ele tem com gasolina na estrada e na cidade. Então o que eu fiz? Eu peguei o etanol, fiz uma média, eu peguei gasolina e fiz uma média. Então o que eu vou falar aqui vai ser só a média, eu não vou especificar se é cidade ou se é estrada, vai ser uma média dessas duas utilizações, tá? Então o Fiat Argo hoje está fazendo com o etanol uma média de 9,6 km com 1 litro de gasolina, e com 1 litro de gasolina foi bom, né? Tá fazendo uma média de 9,6 km com 1 litro de etanol, e na gasolina ele tá fazendo uma média de 13,7 km com 1 litro de gasolina. É um consumo razoável, mas não é o consumo melhor. Na verdade ele tá entre o quinto, ele seria o pior aí dessa lista. Ele tá na quinta posição do meu top 5 de carros mais econômicos e teoricamente mais fáceis de manter. Então, lembrando que todas essas versões, todos esses carros que eu vou falar aqui nessa lista, nesse top 5 de econômicos, eu tô tratando de motores 1.0, tá? Então, cada um na sua configuração. Então, o Mobi, se não me engano, é o Easy, o Argo também tem uma denominação, enfim. Vou falar então, já falei sobre o segundo carro já dei um spoiler aí sem falar sobre ele. Então, só queria ressaltar isso daí, eu tô falando tudo de carro 1.0, então já falei do quinto lugar da nossa lista, que é o menos econômico, vamos dizer assim, que é o Argo, com essa média aí de 9,6 no etanol e 13,7 na gasolina, e uma faixa de preço aproximada de 39 mil reais, mentira, de 69 mil reais, eu tô com a cola e tô errando. Então ele é o nosso quinto lugar. Vou falar sobre o quarto lugar. Então o quarto lugar da minha lista, que também é um Fiat, como eu já disse antes, é o Fiat Mobi. Ele já está com um preço bem mais acessível, numa média de 45 mil reais, que é ainda um preço salgado, mas já é um preço bem melhor aí em comparação com o Argo.
E ele traz uma média também, não é muito melhor do que a do Argo, mas já está aí no nosso quarto lugar do ranking. Ele traz uma média no etanol de 9,7 km por litro e na gasolina de 14,3, lembrando novamente que isso é uma média, então vamos considerar que essa média seria o consumo misto, porque o consumo na cidade seria um pouco menor que isso e o consumo na estrada seria um pouco maior do que isso. Então ele está com essa média aí de 9,7 no etanol e 14,3 na gasolina, que já é uma média bem boa, vamos dizer assim. Para vocês terem uma ideia, o meu carro, né, o K, ele é 3 cilindros, 2015, 1.0, e eu consigo fazer uma média, se eu andar bem tranquila com ele, eu consigo fazer uma média de 16 km na estrada, e consigo fazer uma média de 12, 13 na cidade. Isso normalmente com gasolina, com etanol ele faz um pouquinho menos. Então só para vocês terem esse comparativo do carro um pouco mais velho, esses carros que eu estou colocando na minha planilha, que eu coloquei aqui na minha pesquisa, são carros mais novos, então são os carros atuais aí do mercado, que a gente vê mais na rua, e com preços razoáveis, né? Como eu disse para vocês, não são preços baratos, mas são os preços de média de mercado hoje, que infelizmente hoje o carro novo, seminovo, o carro zero, tá muito caro. A gasolina também tá muito cara. Inclusive eu queria perguntar para vocês, deixa aqui nos comentários qual o valor da gasolina e qual o valor do etanol na cidade de vocês, porque aqui eu moro no interior de São Paulo e tá muito caro. A gasolina, se não me engano, tá 5,40 alguma coisa, tipo, tá quase, sei lá, 5,50. O etanol já tá quase 5 também, tá 4,38, acho que mais ou menos assim. Então assim, tá muito difícil. Eu queria saber de vocês, deixa aqui de outro estado, vocês são de outro estado, de outras cidades que não são aqui de São Paulo. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você sabe qual é o valor do combustível na cidade de vocês, porque realmente eu tô chocada. Os valores são absurdos, mais do que nunca, infelizmente, a gente vai ter que partir aí para carros econômicos, que são os carros 1.0. Lembrando que eu não coloquei nessa lista nenhum carro híbrido, porque o valor é muito alto. E obviamente nenhum carro elétrico, que o valor é mais alto ainda. Então a gente está considerando aqui carros normais a combustão, com preços razoáveis aí, carros que estão no mercado, que a gente consegue ver bastante na rua. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso terceiro lugar no ranking. Lembrando que não seriam carros que eu teria, foi ótimo, né? Não seriam carros que eu teria, mas são carros que têm uma média boa de consumo, que foi aí a sugestão do Saulo, carros fáceis de manter, vamos dizer assim, que eu interpretei como carros econômicos, com uma média de preço razoável. Inclusive, Saulo, se você assistir esse vídeo, se não era isso, deixa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo com as informações que você realmente quer ouvir. Então, em terceiro lugar, aparece na nossa lista o Renault Kwid. Numa média de 43 mil reais, tá com preço bem parecido com o do Mobi, mas traz uma média aí de consumo um pouquinho melhor, por isso que ele está em terceiro lugar da nossa lista. No etanol, ele está trazendo uma média de 10,5 km e na gasolina ele faz uma média de 15,2, que já é uma média bem melhor do que o Mobi e o Argo. Já dá para economizar uma boa graninha, considerando que ele está numa faixa de 43 mil. Acho que ele seria, eu vou considerar aqui da minha lista, dos meus top 5, ele seria aqui um meio termo razoável se a gente for considerar o preço e o consumo. Lembrando que tem os outros dois que tem um consumo melhor que ele, mas tem valores bem maiores também. Então eu já vou falar do segundo lugar da nossa lista, que é o Chevrolet Onix Hatch, também 1.0, mas ele já está numa faixa de preço aí de 64 mil reais, então já está bem mais salgado do que o Kwid, que está 43 mil, mas ele traz médias boas também. No etanol ele está fazendo uma média de 10,8 km com litro, e na gasolina uma média de 15,3 km. Não é uma diferença muito grande do Kwid, por isso que eu digo que o Kwid acaba valendo mais a pena, que a diferença de consumo é muito pouca, considerando a diferença de 21 mil reais no valor. Então tudo isso tem que ser analisado na hora que você está escolhendo um carro para comprar, se você está levando em conta consumo, ou se você está levando em conta o valor efetivamente do veículo. É legal fazer às vezes uma coisa acaba compensando a outra. E agora eu vou falar do nosso primeiro lugar, que foi assim uma surpresa pra mim. Eu não sei exatamente, sinceramente, vou ser sincera, foi bom também, hoje eu tô ótima, né? Eu acredito que o consumo baixo desse carro tenha sido causado pelo câmbio de 6 marchas, porque ele é um sedã. Ele é o único da lista que é um sedã e ele tá em primeiro lugar.
considerado mais econômico. Então isso é muito contraditório, um sedã ser o mais econômico de uma lista, porque normalmente ele é muito mais pesado, o que acaba trazendo um consumo muito maior. Mas, por incrível que pareça, ele é o mais econômico da minha lista e ele é o Onix Sedan. Sim, o Onix aí, a Chevrolet dominando a nossa lista de top 5. Tá dando para perceber que eles estão se preocupando bastante com o consumo. O primeiro da lista é o Onix Sedan e o segundo é o Onix Hatch. É praticamente a mesma motorização, se não me engano é a mesma motorização, 1.0. A única coisa que muda é que o sedã tem o câmbio de 6 marchas, por isso que eu deduzo que as 6 marchas tenha trazido aí esse consumo um pouco melhor, que não é até uma diferença legal, eu vou falar pra vocês. A única coisa que peca um pouco no sedã, no Onix Sedan, é o preço. Ele tá mais ou menos 70 mil reais. Então, assim, já foge bastante do valor que a gente tava na média aqui de 43, 45, e aí ele pula, ele dá esse salto para 70 mil, mas ele é, na nossa lista, o carro mais econômico. Ele tá fazendo, para vocês entenderem, uma média no etanol de 11,3. Então, para fazer o comparativo, ele tá fazendo uma média no etanol de 11,3 contra os 10,8 do hatch. Então, de 11,3 do sedã para 10,8 do hatch. E na gasolina ele está fazendo uma média de 16 km por litro de gasolina contra 15,3 do hatch. Então tá aí. Surpreendentemente a nossa lista traz um carro sedã na primeira colocação e mais outra coisa surpreendente que a Chevrolet está dominando a nossa lista também. Em primeiro e segundo lugar, os dois Onix, a gente vê que é um carro que vende bastante, a gente consegue ver bastante carro aí, se não me engano, tem entrado aí nas listas de carro mais vendido, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que ele tem batido aí ganhado aí esses prêmios. E o que mais eu quero ressaltar, e mais uma vez, normalmente os meus top 5 são carros que eu teria, então eu tenho que te falar que aqui nesse top 5 eu não teria nenhum dos 5. Eu não sei vocês, inclusive deixa aqui nos comentários se você gosta, se você tem. Inclusive se você tem algum carro desse, confirma aí pra mim no comentário se realmente eles eles têm esse consumo, eles apresentam esse consumo, se eles têm esse preço. Então conta aí a tua experiência com o Onix, ou com o Mobi, ou com o Argo, ou com o Kwid, ou com o Onix Sedan. Deixa aí pra gente saber se essas informações que a gente busca, que a gente pesquisa nos sites e nas montadoras, se elas realmente são reais na prática. E é isso. Então eu quero agradecer, dizer que, mais uma vez, se você tem alguma sugestão de top 5, deixa aqui embaixo. Essa foi a sugestão do Saulo, quero mais uma vez agradecer. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder. E é isso. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve, já ativa as notificações. E agora é a hora, se você gostou do conteúdo, mesmo que você não concorde com o top 5, deixa o like, que ajuda bastante para eu poder continuar fazendo conteúdo para vocês. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!